Passando à nossa conferência, por que é que faz sentido dedicar toda a nossa vida à pessoa que amamos? Será que um sim para sempre não é exagerado, pouco prudente ou mesmo impossível? Não sabemos o que a vida nos reserva. E hoje, para nos falar destas e de outras questões, temos connosco a Fátima e o Henrique. Desde já, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E então, para começarmos, queria pedir-vos que contassem um bocadinho da vossa história, quem são, como se conheceram e falarem também um bocadinho da vossa família, etc. Para já, queríamos agradecer à Sofia e ao Zé o convite para participar neste encontro através das novas tecnologias. Isto não é fácil, mas vamos tentar, enfim, prosseguir. A Fátima e eu conhecemos já há muitos anos. Em 67 foi a primeira vez que nos encontramos, numa festa, prosaicamente numa festa da Escola Naval, e depois voltámos a encontrar mais uma vez, e depois mais uma, e através de uma pessoa conhecida, de ambas as famílias, fez um pouco a ponte. Enfim, isto tinha que acontecer e aconteceu. Eu convidei a Fátima para ir ao cinema, depois convidei para ir outra vez ao cinema, e depois, eu nessa altura vivia em Lisboa com um irmão meu, num apartamento, os meus pais estavam em Moçambique, e eu depois disse à Fátima, o melhor é casarmos, o meu irmão pô-me fora, ele arranja um sítio qualquer para ficar e ficas comigo. É claro que ela ficou muito escandalizada, não senhor e tal, não pode ser, nós não nos conhecemos ainda bem e tal. Bom, mas de qualquer forma, no fim desse ano, casámos e fomos viver para o tal apartamento, que era na zona da Avenida de Roma. E pronto, e depois mudámos, depois comprámos uma casa, depois 49 anos depois do casamento, que foi em 71, aqui estamos com 7 filhos e 16 netos. Os nossos filhos têm idades que variam entre os 47 e os 31, e os netos, desde uma neta mais velha que tem 20, até uma criança, enfim, um bebê que tem, não tem um ano, tem 6 meses, 7 meses. E pronto, aqui estamos prontos para o que der e vier. Querem então fazer umas perguntas? Sim, sim. Então, duas pessoas com quase 49 anos de casamento como vocês devem ter passado por muitas alegrias juntos, mas também alguns conflitos e tiveram de lidar com certeza com diferenças de cada um, de ambas as partes. Não é inevitável que haja momentos em que nos fartemos da outra pessoa? Como é que se lida com isso? Olha, enfim, a Fátima depois responderá, mas nós rapidamente, eu pelo menos esqueço as partes negativas, esqueço rapidamente. E ficam as partes positivas. É claro que há sempre problemas, há sempre ajustamentos, há sempre isso, mas enfim, com um bocado de paciência as coisas vão se resolvendo. Pelo menos até agora resolveram-se todas e enfim, espero que já não haja muitos problemas para resolver. Eu gostava de dizer que é inevitável, de facto, porque durante o tempo de grande encantamento costuma-se dizer que o amor é cego e realmente é muito importante que o namoro nos permita conhecer-nos de parte a parte, vermos como é a nossa forma de reagir, a educação que recebemos, a forma como os gostos que temos, a compatibilização entre coisas importantes, entre os nossos planos, os nossos projetos, mas é preciso sempre distinguir as coisas pequeninas que provocam atrito e irritação e que devem ser desvalorizadas e com um certo sentido de humor e paciência e compreensão ultrapassam-se, das coisas que são realmente importantes, são fraturantes e que podem levar a conflitos graves. Nas coisas pequenas, como o Henrique diz, por feitio, se calhar nós não somos muito conflituosos, não gostamos de entrar em choque, mas o Henrique sempre viveu trabalhando imenso. Aliás, se vocês virem, isto é um dos escritórios do Henrique, nós vivemos mergulhados em livros. O Henrique não disse que era da Marinha, que era oficial da Armada, da Marinha de Guerra, portanto terminou a carreira como vice-almirante e
continua apaixonado pelo mar e, portanto, toda a sua vida é a fazer a revista de marinha, os livros do mar, essas coisas todas. E, portanto, quando se aborrecia, e também se aborrecia, o seu escape eram os livros. Eu, quando me aborreço, o meu escape muitas vezes é escrever ou então rezar. Rezar é sobretudo rezar. E acho que com a oração e com os sacramentos as coisas se ultrapassam. E lembro-me há muitos anos em Inglaterra ter ido ter com o Henrique, quando o Henrique tivemos grandes períodos de separação, muitas ausências, muitas horas de navegação dele, e procurava sempre que eu lá fosse ter com ele a algum sítio, às vezes com filhos, outras vezes sem filhos, mas eu lembro de encontrar em Londres uma frase de São Paulo. Entrei por acaso numa igreja protestante, mas entrei, estive a rezar e abri um livro ao calhas e encontrei uma frase de São Paulo: não deixes que o sol se ponha sobre a tua ira. E esse tem sido um princípio muito importante para nós, não nos deitarmos zangados. Podemos estar um bocadinho amuados, é mais típico das mulheres, o amu, mas pronto, compreender que não mudamos a outra pessoa, que podemos mudar-nos a nós. Isso é uma coisa que a gente às vezes pensa, depois no casamento a gente muda o outro, fala mais à nossa maneira. Não, isso não se muda, nós podemos mudar-nos a nós próprios. Aliás, há um provérbio oriental que diz: se queres limpar a tua rua, começa por limpar a soleira da tua porta. E isso é um bocado descobrir que, se nós desejamos muito que nos façam qualquer coisa, também devemos começar a pensar: o que é que o outro espera de mim? Saber ser agradecido de tanta coisa boa que nos acontece e que temos, e ser compreensivo e tolerante com as falhas dos outros, porque nós também falhamos nós próprios, não é? Pronto, portanto, aprendemos muito à própria custa, mas também aprendemos com as lições dos outros, de ver vidas das outras pessoas. Eu não posso deixar de pensar que na nossa vida houve 3 erros. Eu costumo dizer isto porque acho que é importante partilhar isto com quem é mais novo. Quem casa quer casa. Eu fui muito culpada nisso porque a minha mãe era viúva, eu sou a mais nova de 3 e tenho uma meia-irmã mais velha, que era filha do meu pai, mas quando casámos eu costumo dizer que saí do colo da minha mãe para o colo do meu marido. Eu era a mais nova, muito mimada, e a minha mãe tinha 48 anos quando ficou viúva, portanto, e eu tinha 13. De modo que agarrei muito a ela. E como o Henrique passava a vida no mar, eu estava sempre a fugir para a casa da minha mãe. Depois ele vinha ao fim de semana e eu dizia: Henrique, não vale a pena, ficamos aqui. E isso foi um erro, porque é muito importante criar o nosso ninho, o nosso próprio espaço. E outra lição que eu acho que é muito importante é muito importante a unidade da fé. Se as pessoas, quando casamos, eu também não era assim tão praticante e o Henrique não era muito, porque o meio do mar, a marinha não é assim um meio onde se encontram pessoas muito praticantes. Mas teria sido bom termos crescido na fé durante o namoro. Isso é uma âncora, um cimento que liga muito, e ainda hoje eu sinto que esse cimento é fundamental. Por outro lado, treinar a comunicação. As pessoas não adivinham. Se nós mulheres temos mais o sexto sentido, percebemos as coisas por intuição muitas vezes. Os homens precisam que a gente lhes diga. E o Henrique, em namorado, viajava e trazia-me sempre uns chocolates. Eu costumo dizer isto porque acho piada esta história. Uns chocolates famosos que havia na altura, não era como agora, que se chamava Black Magic, era um chocolate preto, uma caixa linda, mas eu não gostava de chocolate preto. Ainda hoje só gosto de After Eight, de resto eu só gosto de chocolate de leite e sou apaixonada por chocolate. Mas o Henrique trazia sempre e eu agradecia imenso e comia, mas não era uma coisa que eu gostasse. E ao fim de quase 20 anos é que lhe disse uma vez: sabes que eu não gosto muito deste chocolate. Isto é um exemplo que é preciso treinar a comunicação. Não é preciso ofender ninguém, mas é preciso treinar a comunicação. Isso acho que são três aspectos em que nós teríamos ganho se tivéssemos descoberto isso mais cedo. Pronto. Eu já agora gostava de dizer uma coisa. A Fátima referiu que o período do namoro deve ser
assim, deve permitir que as pessoas conheçam, e eu concordo com isso, naturalmente. Mas há muitos casos de pessoas que namoram 6 e 8 anos e o casamento acaba ao fim de 2. Portanto, enfim, eu nunca me dei mal com decisões rápidas e continuo a achar que a gente tem que decidir as coisas, porque há riscos, claro que há riscos, mas a vida é um permanente risco e acaba sempre mal, que ninguém cá fica, morremos sempre, não é? Enfim. E, portanto, há que correr os riscos, minimizando, naturalmente, procurando conhecer-nos e, pronto, e avançar. Nós namorámos 11 meses, na verdade. Foi tudo muito rápido, de janeiro até dezembro. Agora, incluindo um período de 4 meses em que eu não estive cá, estive no Brasil. no seguimento daquilo que vocês estavam a dizer, na verdade, ninguém sabe o que é que lhe reserva o futuro, não é? Então, a minha pergunta é, nesse sentido, não é demasiado arriscado comprometermos com aquela pessoa para o resto da vida? Ou seja, não é melhor deixar as coisas como estão, sem esse sim de compromisso para sempre? Não, nós temos que assumir compromissos, enfim, sabendo o que estamos a fazer, naturalmente, mas as pessoas que nunca assumem compromissos não fazem nada. Aliás, o mundo é feito por meia dúzia de pessoas que fazem alguma coisa, há os que criticam e há os que ficam a ver. Eu sempre gostei de ser dos que fazem alguma coisa. Dizer que construir uma família, constituir uma família, ter um plano de ter família, tem parecenças com a construção de uma casa. Nós, quando decidimos construir uma casa, pode acontecer que durante a construção da casa se descubra que afinal gostávamos mais de ter outra vista que não aquela que temos, afinal construíram um prédio em frente ao nosso jardim, estragaram metade do nosso projeto, ou a casa ficava mais gira com telhas pretas e já estão todas as encarnadas postas, ou, enfim. E não podemos passar a vida a desistir, agora a casa já não vai ser esta, vai ser ali, e agora a casa já não vai ser ali, vai ser noutro sítio. A vida realmente é feita de riscos. E eu penso, qualquer coisa, um curso que vocês decidam, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Nós temos um sobrinho que tirou a aviação quando a aviação era uma coisa que iria ser fantástica e agora é um caminho para desemprego. Agora está desempregado. Agora, e há 3 anos também, atrás. Mas daqui a 3 anos ninguém sabe, pode estar a voar um Boeing 800 e qualquer coisa. Ou seja, casar pela igreja é um risco, mas para mim é também uma segurança, e foi uma segurança. Eu sinto que é convidar Cristo, é convidar, se nós temos fé, estamos a convidar Jesus para nos acompanhar nesta viagem. É uma viagem cheia de imprevistos. É uma viagem com muita coisa por descobrir, com muita coisa para acontecer, impossível de prever, mas sair à rua hoje com Covid é um risco. Bom, e antes, sem Covid, também era um risco, podíamos ser atropelados, não é? Há muita gente que foi atropelada. Casar pela igreja, de facto, é confiar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma a Jesus e dizer, vem connosco e eu confio em ti, aconteça o que acontecer. E por isso, pessoalmente, acho que era a única forma de eu casar, era exatamente pensando, eu quero Cristo na nossa vida. E a vida tem-me mostrado como tem sido bom confiar nele. Então, e se depois de finalmente nós dizermos que sim àquela pessoa, se depois disso encontrarmos alguém com a qual nos identificamos mais? O melhor é não encontrar essa segunda pessoa. E isto pode parecer assim um bocadinho enfim, estranho, para dizer, mas as pessoas encontram-se, também a ocasião faz o ladrão, como se sabe. E eu lembro-me de estar num quartel-general, onde havia série de senhoras, umas estrangeiras, outras portuguesas, e havia uns camaradas meus que iam sempre que iam almoçar mais cedo e ficavam a conversar com elas e tal. E havia outros que eram o meu caso, em que em vez de que almoçava rapidamente, ia jogar ténis ou ia correr, ou enfim, porque no fim de contas as ocasiões também se procuram ou não se procuram. Não quer dizer que não possa aparecer, não possam acontecer essas coisas, mas nós temos capacidade para procurar que as ocasiões
E se surgirem, pois, enfim, se surgirem, temos compromissos e devemos mantê-los. Eu acho que o Henrique está a responder muito bem. Eu diria, acima de tudo, hoje em dia nós vemos muitas vezes pela internet, pelas redes sociais, as pessoas reencontram um antigo namorado, as pessoas vão a espetáculos que não deviam ir, provavelmente, ou vão e viajam muito com colegas de trabalho. Isso permite criar amizades, proximidade, intimidade, que não deve existir quando uma pessoa é casada. A pessoa já deu o seu coração, já deu o seu corpo, e é preciso ter prudência. E isso até não é preciso ser católico. Eu acho que qualquer pessoa bem formada sabe que deve ser fiel aos seus compromissos, não é? Eu também, se estiver num trabalho com um patrão, não vou a outro trabalho contar os segredos do meu trabalho, não é? Há uma lealdade que é muito importante, faz parte da formação do caráter da pessoa. Sim. E durante toda uma vida de casados, nós podemos ser confrontados com situações extremas, como, por exemplo, o alcoolismo de outra pessoa, uma vida dupla, ou doença crónica, por exemplo. E nessas situações não será legítimo voltarmos atrás com esse sim que tínhamos dado? Bom, pode acontecer que se volta atrás. Agora, legítimo não é. O que no casamento, enfim, o que se diz é que para o bem e para o mal, na saúde ou na doença, a companheira e o companheiro é o outro. Não é para descartar à primeira, especialmente ao primeiro revés ou à primeira essas etapas muito depressa, e tudo o que não amadurece é como a fruta da árvore, não é? Se a fruta não tem tempo de amadurecer, não sabe bem. E hoje em dia as pessoas, de um conhecimento, de uma simpatia, tomaram um café, tomaram não sei o quê, saíram à noite, dançaram, ficam logo e pronto. E no dia seguinte, entre aspas, vão dormir um com o outro. Isto não pode ser. Quer dizer, este queimar etapas não permite crescer, a resiliência, o saber dizer que não, a preparar-se para se entregar depois, de alma e coração a outra pessoa. É que se a pessoa se vai entregando aos bocadinhos, habitua-se a este não compromisso, em que eu gozo só a melhor parte da relação e não tenho o resto. Não, é assim. Acho que se percebe, não é? Sim, é preciso não queimar etapas, primeiro conhecer, depois namorar, e pode não ser, pode não casar com aquele namorado apenas, ou logo com o primeiro namorado que se tem, não é? É bom conhecer várias pessoas, é bom também deixar passar algum tempo e não começar muito cedo. E quem começa a namorar aos 13, 14 acaba por não conhecer. Há aqui uma pergunta mesmo em relação a isso, que é: a partir de que idade acham que os jovens devem começar a namorar ou a construir relações mais íntimas com alguém? Bom, os mais íntimas parece que não devem, só depois de casar. Não é? Quanto à idade para namorar, é preciso, enfim, alguma maturidade, mas eu julgo que não há regras certas, enfim, é quando tiver que ser. Nós casámos, quando casámos eu tinha 25 e a Fátima tinha 21. Eu diria que eu lembro-me de ir a festas e a minha mãe me perguntar: então já encontraste o príncipe encantado? Eu conheci uns muito giros, eu conheci. Isto faz parte da certa fantasia das raparigas e dos rapazes. E é bom namorar, mas não fazer namoros. Eu tenho uma irmã que namorou 10 anos, não é? Mas eu acho que isso é um exagero, namorar tanto tempo. Namorou dos 15 aos 25. Eu acho que o ideal é começar um bocadinho mais tarde, não é? Mas também diria que há raparigas novas que são muito maduras, e a vida faz-nos crescer. E agora outra pergunta, relativamente à educação dos filhos, se sempre tiveram a mesma opinião na maneira de os educar? Não, aí é importante haver um certo acordo.
E a Fátima sempre soube como é que queria que os meus filhos fossem educados e eu ia concordando com ela. É muito importante estar de acordo, mas aqui realmente até estávamos de acordo. O Henrique foi educado no colégio militar, o que lhe deu uma certa capacidade de resistir ao choque, porque ele era muito pequenino quando entrou no colégio militar, faz anos no dia de Natal, portanto foi sempre o mais novo de todos e apesar de gostar muito do colégio militar, aceitou perfeitamente. Eu não queria separar-me dos meus filhos em colégios internos e pronto, entretanto coincidiu, o meu estágio coincidiu com conhecer os colégios de fomento e depois naturalmente quando me desafiaram para me juntar ao projeto de fomento, nós fomos assistir às primeiras reuniões e gostámos tanto que resolvemos pôr ali os nossos filhos e educar ali os nossos filhos e foi ótimo. Gostava que também falassem um bocadinho sobre a Associação das Famílias Numerosas, que falaram há pouco. Como é que surgiu essa? Surgiu porque na altura nem se falava em famílias numerosas e nós sentíamos na pele enfim, os custos e as dificuldades que as famílias numerosas tinham. Por exemplo, uma das nossas bandeiras era o custo da água. Uma família que tivesse, como no nosso caso, 7 filhos, eram 9 pessoas em casa e consumíamos mais água do que uma família só, que eram só 2 pessoas. E não só pagávamos mais água porque pagávamos mais porque consumíamos mais água, mas pagávamos a uma taxa superior porque havia uns escalões e uma pessoa que seguir aos 3 metros cúbicos entrava num escalão acima e depois outro escalão acima. Portanto, embora em termos per capita nós não consumisse, a nossa família não consumisse mais do que a família que tinha só duas pessoas. E a tarifa familiar da água foi uma coisa que hoje é comum na maior parte dos municípios, ainda não em todos, mas em quase todos, e é uma coisa que é extremamente justa. Mas, por exemplo, nos impostos ainda não conseguimos, porque, por exemplo, em França há uma espécie de uma capitação, por exemplo, uma família em que o homem, o chefe da família, agora não se pode dizer chefe de família porque não é ambos chefes, em que o homem ganha 1.000 e a mulher ganha 2.000, portanto eu ganho também 1.000, são 2.000 euros a dividir por marido, mulher e 2 filhos, a dividir por 4 dá 500 euros per capita, chamamos assim. É este rendimento per capita que vai definir a taxa do IRS em França e no Luxemburgo. Entre nós não é assim. De maneira que aquilo que eu constatava era que eu e a Fátima tínhamos ordenados de classe média, pagávamos praticamente os mesmos impostos, pouco menos, do que famílias com os mesmos rendimentos sem filhos. Eu achava isso, e acho, extremamente injusto. Extremamente injusto, porque são os nossos filhos que vão dar continuidade à sociedade, são os nossos filhos, se forem para médicos e enfermeiros, que vão tratar dos malandros que não querem ter filhos. E, portanto, eu achava e continuo a achar isso extremamente injusto e, infelizmente, também não teve seguimento. Mas a Associação das Famílias Numerosas permitiu que as famílias numerosas hoje estejam na política, estejam, digamos, na ordem do dia, os seus problemas são conhecidos e a defesa dos problemas das famílias numerosas serve também para as famílias que não são numerosas. Muitas vezes, eu recordo que nós pertencemos à direção das famílias numerosas, muitas vezes a comunicação social, quando queria alguém para falar sobre família, vinham ter connosco e nós arranjávamos sempre alguém que fosse defender as famílias na comunicação social. Bem, gostava de dizer que foi muito engraçado e foi uma experiência extraordinária o aparecimento desta associação, porque nós estávamos, este tipo de conversa do Henrique, que é muito pragmático e muito aberto, diz logo o que pensa, este tipo de coisas politicamente incorretas foram ditas numa festa de 25 anos de casados de uns amigos. E estávamos vários casais e entre eles estava
o Fernando Ribeiro Castro, que já morreu infelizmente, mas que era o pai de 13. Depois no final 13, na altura tinha 12 filhos, mas ele e a Leonor pegaram nesta ideia e mais outros amigos nossos, a Maria Teocásio Seixas da Fonseca, e o Luís Cabral e a Thay Cabral e vários outros, mas nós fomos um núcleo puro e durante meses reuníamos todas as semanas, de casa em casa, trabalhámos imenso e foi fantástico, porque descobrimos imensas afinidades. Curiosamente, destas famílias de 3, temos um filho sacerdote, eram os Cabrais, eram os Ribeiro Castro e nós. Os nossos filhos também, alguns fizeram amizade entre si, ou já se conheciam também, e foi uma experiência extraordinária. Pronto, e hoje sabemos, agora estamos a atravessar um período complicado, conturbado, mas as famílias numerosas têm tido uma ação importante. Muito obrigada. Já são quase 8 horas, por isso acho que já não temos mais perguntas, vamos terminar. Muito bem. Queria agradecer a vossa presença, agradecer a presença de todos, espero que tenham gostado, agradecer aos fantásticos oradores e pronto, dizer para estarem atentos à nossa página, porque daqui a 15 dias vamos ter uma nova conferência. Ok, Sofia Zé, muito obrigada e obrigada a todos e felicidades. Obrigada. Adeus, um beijinho, obrigada. Lado a lado, lado a lado.